O cheiro foi a primeira coisa que Valéria percebeu ao recobrar a consciência. Um odor de mofo e ferro oxidado impregnava suas narinas como se tivesse sido esfregado em seu rosto. Abriu os olhos, mas não viu nada. Apenas um breu absoluto que parecia sólido, sufocante. Tentou se mover e a dor irradiou de seus ombros e pulsos. Estava amarrada. O pânico veio rápido, como uma corrente elétrica percorrendo a espinha. Ela tentou gritar, mas a voz saiu trêmula, fraca, engasgada. A língua estava seca e havia um gosto metálico em sua boca. Alô? Tem alguém? A voz saiu como um sussurro, engolido pelo silêncio denso ao seu redor. O lugar era gelado. O chão sob suas pernas estava úmido e irregular, feito de concreto velho e rachado. A única fonte de som era o gotejar intermitente de alguma torneira ou cano quebrado, pingando em intervalos tão precisos que pareciam zombar dela. Sua cabeça latejava. Fragmentos de memória piscavam como flashes de uma lâmpada quebrada. Um estacionamento, passos atrás dela, um pano no rosto, depois o vazio. Subitamente, uma luz se acendeu. Um único foco no teto, fraco, amarelado. Valéria mal conseguia ver ao redor, mas percebeu uma câmera no alto da parede. Ela estava sendo observada. O terror se transformou em algo mais denso, mais viscoso. Passos. Lentos, deliberados, ecoando pelas paredes como tambores de guerra. Uma porta de metal se abriu com um rangido horrendo. A figura que entrou usava uma máscara branca, lisa, sem qualquer traço de expressão. Apenas 2 buracos pretos no lugar dos olhos. Em silêncio, o homem se aproximou, observando-a como quem examina um rato em um labirinto. Ele não falou, apenas colocou um prato no chão, pão velho e uma garrafa de água. Depois, saiu. A porta se fechou. 3 trincos giraram. Valéria ficou olhando para o prato como se fosse uma armadilha. O som do gotejar recomeçou, e acima dela, a câmera girou suavemente, como um olho sem pálpebras, sem piedade. Naquela noite, ela decidiu, iria fugir ou morrer tentando. Valéria passou a noite acordada, deitada no chão gelado, ouvindo cada som com a atenção de quem pressente que algo está prestes a acontecer. Os dotejos. O estalo das paredes velhas e, de tempos em tempos, aquele leve zumbido, o movimento da câmera no alto. Ela sabia. Ele estava assistindo. Sempre. Quando a luz acendeu de novo, algumas horas depois, ou talvez dias, o tempo era um inimigo traiçoeiro ali dentro. A porta não se abriu. Em vez disso, uma voz robótica surgiu de uma caixa de som oculta em algum ponto do teto. Observe, aprenda, sobreviva. Hoje é o seu primeiro teste. A parede à frente tremeu e, com um estalo seco, se abriu em uma passagem estreita. Valéria hesitou. O instinto dizia para não entrar, mas ficar ali era aceitar a morte, ou pior. Ela engatinhou pelo corredor apertado, sentindo a umidade da parede se agarrar à sua pele. Era um labirinto. As paredes mudavam de direção abruptamente, como se tivessem sido projetadas para desorientar. Não havia janelas, nenhum som além do eco de seus próprios passos e da respiração ofegante. Em cada bifurcação, havia símbolos riscados na parede com algo que parecia sangue ou ferrugem. Um triângulo, uma espiral ou uma cruz de cabeça para baixo. Valéria escolhia os caminhos ao acaso, tentando memorizar curvas, marcas, trechos repetidos, até perceber que as paredes se fechavam atrás dela. Os caminhos que tomava sumiam. Era um jogo. Ela começou a correr. O desespero a impulsionava mais do que a lógica. Em uma curva, quase colidiu com um espelho. Um grande espelho, manchado e trincado. E nele, ela viu algo. Atrás de si, parado no escuro, o homem de máscara branca. Mas ao virar-se, não havia nada. O som do alto-falante retornou,
agora com uma voz mais distorcida. Você é um rato. Este é o seu labirinto. Quanto mais corre, mais se perde. O pânico virou raiva. Valéria quitou o espelho que estilhaçou com um som que ecoou por minutos. Um dos cacos cortou sua perna, mas ela mal sentiu. Puxou um dos pedaços e o segurou firme. Agora tinha uma arma. Finalmente, uma porta de aço se revelou no fim do corredor. Ela forçou a maçaneta, trancada. Mas ao lado, no chão, havia um teclado numérico. 3 dígitos, nada mais. E acima, escrito com letras borradas: a resposta está nos olhos. Confusa, Valéria olhou ao redor. Nada. Mas então voltou ao espelho quebrado e viu que um dos cacos tinha 3 números gravados no reflexo. 3, 1, 9. Ela correu de volta, digitou o código. A porta abriu com um rangido abafado. E quando cruzou o limiar, ela caiu. Não em liberdade, mas em outro cômodo. Uma cela nova. A voz soou mais uma vez. Parabéns, você sobreviveu. Hoje. A luz se apagou novamente e Valéria percebeu. Aquilo não era só um cativeiro. Era uma experiência, um jogo cruel, com regras próprias. E ela era o prêmio ou o experimento. Talvez os dois. Valéria acordou com um som que não reconhecia. Algo sutil, quase inaudível, mas inegavelmente humano. Vozes, murmúrios. E não era apenas uma, havia várias, vindas das paredes. Ela se levantou devagar, os músculos doloridos e a ferida na perna latejando. O novo cômodo era mais amplo, mas igualmente sombrio. Havia uma cama de metal enferrujado no canto, uma privada sem tampa e uma lâmpada fraca oscilando no teto, como se estivesse prestes a queimar. O cheiro era pior que o anterior. Urina, sangue e alguma coisa morta há tempo demais. "Tem alguém aí?" Ela sussurrou. As vozes pararam. Por um momento, o silêncio pareceu mais aterrorador do que o sussurro. Mas então, atrás da grade de ventilação, um sussurro mais claro respondeu. "Shh, ele escuta. Ele sempre escuta." Valéria rastejou até a grade. Uma fresta minúscula deixava ver apenas sombra, mas alguém estava ali. Um olho apareceu entre as ripas. Sangue seco ao redor, olhar frenético. "Você também está preso?" Ela sussurrou. "Todos estamos. Uns viram ratos, outros viram monstros, mas ninguém sai inteiro." Valéria recuou, o coração disparado. Aquela não era só uma prisão. Era um lugar onde a sanidade evaporava. E havia mais. Outros prisioneiros, outras vozes. Pessoas que ele mantinha ali sabe-se por quanto tempo. Durante horas ela escutou histórias fragmentadas vindo pelas frestas, pelas paredes. Uma mulher que dizia ter visto o homem de máscara tirar o rosto e revelar que não havia nada por baixo. Um rapaz que falava sem parar em labirintos que mudavam sozinhos. E uma voz infantil, fraca, que sussurrava músicas de ninar e chorava quando o som da câmera se movia. Naquela noite, Valéria não dormiu. Cada ruído parecia prenunciar algo pior. E então, no meio da madrugada, uma abertura se formou na parede, sem som, sem aviso. Apenas uma escuridão ainda mais densa, como um convite para o desconhecido. Ela sabia que era uma armadilha, mas ficar onde estava significava enlouquecer, talvez até virar parte daquelas vozes perdidas. Então ela pegou o caco de espelho que havia guardado sob o colchão, apertou firme na mão e entrou. O corredor era mais estreito do que antes, forçando-a a mover agachada. Havia rabiscos nas paredes, palavras riscadas com unhas ou algo cortante. "Ele vê. Não corra. Finja que dorme." O som engana. Ela não entendia tudo, mas sentia que estavam tentando avisá-la. No fim do túnel, uma porta aberta. Do outro lado, escadas. As primeiras que via desde que acordou naquele inferno. Ela subiu correndo, os passos ecoando.
com a respiração em chamas. A cada lanço, um novo cheiro, uma nova sensação de que algo a perseguia. Quando chegou ao topo, havia uma porta de madeira podre, com uma tranca pendurada apenas por um fio. Valéria chutou com força e caiu, direto no que parecia ser uma sala de estar abandonada. Cadeiras viradas, uma televisão quebrada, um rádio antigo em cima de um aparador e, ao fundo, uma janela. Luz, uma luz azulada, exterior, ar fresco. Ela correu até a janela. Não havia grades. Tentou abrir, trancada. Mas do lado de fora, conseguia ver árvores, uma cerca. Estava próxima da saída, muito próxima. Foi quando ouviu, bem atrás de si, o estalar da madeira. Ela virou devagar. E ali estava ele, o homem de máscara branca. Mas dessa vez, ele falava. Você foi longe demais, Valéria. Agora, precisa começar de novo. Ela gritou e correu para a porta da frente. Mas a casa inteira começou a se transformar. As janelas se apagaram. As paredes se moveram, como se o próprio lugar estivesse vivo e com raiva. Valéria correu pelos corredores da casa, que agora pareciam orgânicos. As paredes pulsavam levemente, como se respirassem. O chão rangia de um modo irregular, como se caminhasse sobre uma estrutura frágil, prestes a ruir ou engolir seus passos. Nada permanecia no mesmo lugar. A cozinha que ela havia passado antes desapareceu. Uma escada que levava ao porão surgiu onde antes havia uma parede. Espelhos surgiam do nada, e em cada um ela via versões distorcidas de si mesma. Uma mais velha, uma ensanguentada, outra com olhos completamente negros. A casa não era só um lugar, era um reflexo do terror que existia dentro dela. Valéria apertava o caco de espelho ainda na mão, agora com um punho ensanguentado por segurá-lo com força demais. A dor era constante, mas se tornara um aliado. Era real. Era dela. Era a única prova de que ainda não estava morta. E o homem da máscara. Ele surgia em flashes, em cantos de visão, nos espelhos, atrás das portas. Nunca corria. Apenas caminhava calmamente, como se soubesse que o labirinto vivo a traria de volta a ele. Em um corredor estreito, Valéria encontrou uma porta de ferro entreaberta, iluminada por uma lâmpada estroboscópica. Dentro, uma sala repleta de telas, câmeras de vigilância, mostrando todos os cômodos por onde ela havia passado. E não só ela, outros prisioneiros, vivos, e alguns não mais humanos. Um homem em posição fetal repetia números sem parar. Uma mulher se arranhava até os ossos, murmurando que a casa estava dentro dela agora. E havia uma cela onde o próprio captor, ou pelo menos uma versão dele, se encarava no espelho, sem máscara, sem rosto. Isso é um experimento? Um culto? Um pesadelo? Ela se perguntava, tentando entender a lógica por trás daquilo. Em cima da mesa havia uma chave, pequena, enferrujada, mas marcada com o número 17. Ela a pegou. Na mesma hora, o alarme soou. Uma sirene aguda, intermitente, fez as paredes vibrarem. Ele sabia onde ela estava. Valéria correu novamente, guiada por instinto. Quase caiu em buracos no chão que se abriam e se fechavam como bocas famintas. Chegou a uma porta com o número 17, trancada. A chave funcionou. Lá dentro, um único item, um gravador em cima de uma cadeira infantil. Ela apertou o play. A fita chiou, antes de uma voz surgir. E com você, Valéria, se você está ouvindo isso, é porque chegou longe, muito longe. Mas a verdade é que não há fuga. Há apenas uma escolha: tornar-se parte da casa ou destruí-la. A voz era dela. Era a voz de Valéria.
Ela cambaleou para trás. Começou a lembrar, pequenos flashes. Ela tinha estado ali antes e escapado? Ou sido resetada? Será que a casa manipulava suas memórias também? Mas então, algo mudou. Um rumor profundo, como o rugido de um motor enterrado sob as fundações, ecoou pelas paredes. E a casa começou a desmoronar. A parede atrás dela ruiu. Água começou a entrar por rachaduras no teto. O piso começou a afundar. Com a chave ainda na mão, ela correu para o que parecia ser uma saída, uma porta com um olho desenhado em sangue. A porta se abriu para a floresta. O ar fresco bateu em seu rosto como um tapa. Os sons da natureza, vento, folhas, grilos, soaram quase surreais depois de tanto tempo no terror artificial daquela prisão viva. Ela correu sem olhar para trás. A casa ficou distante, depois se apagou no breu da mata. Valéria não sabia onde estava. Não sabia se havia alguém que acreditaria nela. Mas ela sabia de uma coisa: ainda estava viva. E o mais importante, agora ela lembrava. Valéria correu até as pernas falharem. A floresta parecia infinita, mais ou menos agora o solo era real, o vento era real, e o céu, mesmo encoberto de nuvens, era uma libertação para os olhos que só conheciam escuridão e paredes úmidas. Ela caminhou por horas, talvez um dia inteiro, sem encontrar estradas, casas, pessoas. Só árvores, raízes e o silêncio de um mundo que parecia ignorar seu sofrimento. Até que avistou uma cabana de madeira entre as árvores, antiga, maltratada pelo tempo. Fumaça saía de uma chaminé torta. Havia vida ali dentro. Ela hesitou. O medo ainda era um instinto dominante. E se fosse outra armadilha? E se a casa fosse outra versão do pesadelo? Mas precisava tentar. Valéria bateu na porta 3 vezes, e antes que a última batida ecoasse, a porta se abriu com um rangido suave. Uma mulher idosa, de olhos claros e expressão cansada, a encarou. Não disse nada, apenas abriu caminho. Lá dentro, a cabana era simples. Uma lareira acesa, estantes com livros antigos, uma chaleira no fogo. A mulher apenas apontou para uma cadeira. Valéria sentou-se. Pela primeira vez em dias, chorou. Sem gritos, sem gemidos, só lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto sujo e ferido. "Você viu a casa, não foi?" disse a velha, sem virar o rosto. Valéria não respondeu, não precisava. "A casa acorda de tempos em tempos, chama pessoas, leva, brinca com elas até não restar mais nada. Você escapou?" Valéria assentiu lentamente. "Então você é a segunda." A velha se levantou, pegou um envelope dentro de um armário e entregou a Valéria. Era velho, amarelado, com o seu nome escrito à mão: Valéria Santos. Ela o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto sua, datada de 3 anos atrás. Estava sorrindo. Atrás uma anotação: "Ela tem o perfil. Enviar para o programa Quimera." "O que é isso?" Vê sussurrou. "Experimentos mentais, tortura controlada. Criam a casa, criam o medo, veem o que resta das pessoas. Mas você não foi apenas cobaia, Valéria. Você foi escolhida. Por quê? Porque você sobrevive. E agora, você precisa decidir. Foge disso para sempre ou volta lá dentro e destrói tudo." Valéria sentiu o peso da escolha desabar sobre os ombros, mas algo dentro dela havia mudado. Não era só medo, era fúria, era sede de justiça. A velha abriu uma passagem oculta sobre o assoalho, um alçapão que levava a túneis subterrâneos. "A casa é uma estrutura viva, mas tem um coração, um centro,
uma última porta. Se for até lá e cruzar, talvez tudo acabe. Valéria desceu. O túnel era estreito, sufocante, mas ela não tremia mais. Horas depois, ela chegou à entrada daquilo que só podia ser o núcleo da casa. Uma câmara pulsante, com paredes orgânicas e um som de batimentos ecoando pelo ar. E no centro, a porta. Feita de madeira escura, entalhada com símbolos que pulsavam em vermelho. Sem maçaneta, sem tranca. Ela se aproximou. A porta se abriu sozinha. Lá dentro, não havia corredores, nem espelhos, nem jogos. Apenas ela mesma, de pé, esperando-a. Uma cópia perfeita. Sem feridas, sem medo. Você quer destruir tudo, mas e se for parte disso agora? Valéria se aproximou da réplica. Nenhuma delas piscava, nenhuma se mexia. Ela ergueu o caco de espelho, ainda consigo, olhou para o reflexo e, pela primeira vez, se viu inteira. Então cravou o vidro na garganta da cópia. O grito ecoou como um trovão. A sala tremeu. As paredes começaram a ruir. A pulsação parou. A casa estava morrendo. Valéria correu, atravessando os destroços, e quando a luz da manhã bateu em seu rosto pela segunda vez, ela sabia. A casa não a controlava mais. Mas os pesadelos talvez nunca a deixassem.